Queria pedir-vos também autorização para gravarmos esta sessão. Caso não permitam a gravação, por favor, desligar a. Esperem só um bocadinho. Ok. Passava então, para já, a palavra então à Redes. Aqui a grande produtora deste programa, que não deixa de ser, portanto, uma parceria entre a DGE e a Redes, e tenho a doutora Gilda, que certamente vos quererá dizer algumas palavras. Doutora Gilda. Poucas. Olá, boa tarde a todos. Peço que me estão a ouvir, sim. E só dizer de facto duas palavras, uma delas para demonstrar o nosso empenho e o nosso compromisso para com este projeto. É uma causa que nós abraçamos e o projeto tem vindo a dar resultados e, sobretudo, tem vindo, como dizia a Marisa, tem vindo a adaptar-se às necessidades e àquilo que são as expectativas dos pais e das escolas. E isso é muito bom quando uma empresa como nós lançamos iniciativas mais de responsabilidade social, perceber que há essa adaptação, ahm, aos, aos beneficiários. E depois, só agradecer também, o vosso empenho é muito mais importante do que o nosso, porque sem professores, sem formadores, sem os pais que têm interesse em aprender, de facto isto não passava do papel e o que é importante nestes projetos é que passem do papel. E obrigada então por nos estarem a guiar, como dizia aquela meia geração que não é dos computadores, por nos estarem a guiar no aprendizado desta nova linguagem e até destas novas formas de estar em sociedade. Estamos todos a aprender, mas enfim, o vosso foco é os pais, mas depois isto há de contagiar o resto da comunidade escolar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gilda. Queríamos então agora passar a palavra. Eu estou aqui a tentar confirmar se a doutora Carla Barros, chefe da equipa de cursos e tecnologias educativas da Direção-Geral de Educação, estamos aqui, desculpem, num compassozinho de espera, que estava a ver se a doutora Carla já tinha. Aqui está, ok. Estava aqui, está mesmo a entrar. Pedimos desculpa, mas esta hora para nós também às vezes é um bocadinho. Carla? Sim. Carla? Pronto, acabei mesmo de apresentar a doutora Carla Barros, chefe da equipa de cursos e tecnologias educativas da Direção-Geral de Educação. Carla. Ora, muito boa tarde, peço desculpa esta entrada assim, mas muito boa tarde a todos. Obrigada Marisa, obrigada Elizabeth e as colegas da equipa, dar-vos aqui as boas-vindas a esta sessão e agradecer desde já a vossa participação ativa neste que é um programa muito querido para a Direção-Geral de Educação, porque ele evidencia de que forma é que a escola se pode repensar e se pode abrir à comunidade e fazer com que seja um local de aprendizagem em todos os sentidos. E termos alunos também aqui connosco, já eu sei e agradeço também a participação, temos diretores, temos encarregados de educação, participantes, formadores, colegas, penso que já estarão também connosco, os colegas do Centro de Competência, que connosco colaboram neste processo, e dizer-vos que para nós é um orgulho e é um privilégio fazer parte e dinamizar convosco este programa, que é um programa que, acima de tudo, tem como principal objetivo fazer com que os encarregados de educação, boa tarde, os pais e os encarregados de educação possam também, através das escolas, desenvolver as suas competências digitais, não só para poderem acompanhar os seus educandos, mas também eles serem mais ativos no meio digital, mais informados, mais críticos, porque obviamente que o meio digital é algo que faz parte já do nosso cotidiano, da nossa vida, e tem um propósito importante no sentido de nos fazer também ser melhores cidadãos. Deixar aqui uma nota importante: a Direção-Geral de Educação, agora recentemente, no final de janeiro, publicou recomendações sobre o bem-estar digital nas escolas, algo que é muito querido para nós também. Muito se tem falado sobre, como dizia, tendo em vista aqui também
esclarecer e levantar aqui esta questão e aprofundar a questão do bem-estar e, em particular, do bem-estar digital. A Direção-Geral da Educação publicou, no final de janeiro, recomendações para a promoção do bem-estar digital nas escolas, que eu os convido desde já a ler. Eu vou peço às colegas para colocarem aqui no chat o link para este documento, que depois no fundo, é concretizado em pequenos panfletos, notas e folhas informativas, como nós lhes chamamos, dirigidos a professores, a diretores, a alunos e também a encarregados de educação, porque nós sabemos que quando se fala em bem-estar digital, falamos obviamente não só da utilização do digital em contexto educativo, mas também fora dos muros da escola, porque sabemos que é uma questão que a todos diz respeito e que envolve, deverá envolver ativamente não só os professores, os diretores, mas também os encarregados de educação nas suas responsabilidades também regularem o tempo de exposição de ecrã tão importante junto dos seus educandos. Neste sentido de equilíbrio, a vida é feita de equilíbrios, o digital não é exceção. Dizer-vos que este projeto, obviamente, tem como propósito o desenvolvimento de competências digitais, mas nesta ótica de também garantir o equilíbrio e também levantar aqui promover aqui a nossa sensibilidade e a sensibilidade de todos para o estabelecimento destes equilíbrios entre recursos digitais e não digitais, entre atividades que envolvam o digital e não digital, porque isto é muito importante. O digital, como nós sabemos até na nossa vida cotidiana, nós recorremos ao meio digital sempre que ele traz um valor acrescido. E isto é muito importante, de deixar aqui presente. Sempre que, obviamente, para cada um de nós, para cada um de vós, o digital pode trazer um valor acrescido, quer em termos de aprendizagem, em termos de colaboração, em termos de comunicação, ele faz sentido nesta ótica do equilíbrio. E, portanto, eu agradeço às colegas terem divulgado, portanto, podem seguir, vai ser um dos conteúdos do novo curso. Nós temos exatamente, esta foi uma área que nós quisemos introduzir como novo conteúdo nesta edição, portanto, a questão do bem-estar digital, tão importante, e, obviamente, também, como não podia deixar de ser, e também é pedido de muitas escolas e muitos de vós, formandos, formadores, esta rede e alunos formadores, esta rede tão importante que aqui está aqui nesta reunião, que nos fez chegar a importância de criarmos um curso de competências digitais de nível 2, diria mesmo, ali com um toque de inteligência artificial, porque obviamente que quando se fala em digital, fala-se também de toda a evolução que nos traz e, como é óbvio, todos temos vindo a testemunhar a evolução da inteligência artificial, que traz aqui outras ferramentas, mas também, para além das ferramentas, traz aqui uma responsabilidade acrescida, não só em termos de utilização, mas do ponto de vista crítico e ético que levanta quando a sua utilização. Por isso, eu não vou alongar muito mais, mas peço desculpa esta entrada assim, mas dizer-vos, agradecer muito a vossa participação de cada uma das pessoas nestes quadradinhos. Já estão 153 pessoas nesta reunião. Cada um de vós, nós somos peças de um puzzle, aqui tão bem descrito aqui digitalmente, mas cada um de nós tem um papel a assumir nesta que é a grande visão de escola que nós queremos aqui assumir. A escola é isto. Vista do ponto de vista holístico, é a escola que se abre à comunidade, que envolve cada um dos atores a diferentes níveis e que faz muito importante, que mostra, que evidencia como é que nós podemos e como é que nós aprendemos tanto uns com os outros. Temos professores a ensinar alunos, temos alunos a ensinar adultos, e esta dinâmica intergeracional é algo muito, muito rico e que eu gostaria aqui de destacar, e eu penso que todos nós sabemos, aprendemos diariamente uns com os outros, e a aprendizagem intergeracional é fundamental e é bidirecional, nem sempre ocorre dos mais velhos para os mais novos. Nós, até também em contexto digital, aprendemos muito com os mais novos e temos, por exemplo, posso dizer-vos, no âmbito da nossa iniciativa da Direção-Geral de Educação, que está agora neste momento, grande investimento nacional, os laboratórios de educação digital que estão instalados nas escolas, temos testemunhado, e posso partilhar isto convosco com muito orgulho, que muitas vezes são os alunos que nos mostram, evidenciam o que é que aprendem com aqueles equipamentos, o que é que aprenderam, e mostram aos professores muitas vezes como utilizar, e são eles também os embaixadores do digital. Por isso, eu acho que é aqui o que acontece. Estes nossos voluntários são embaixadores do digital, são embaixadores do digital junto dos pais, junto dos encarregados de educação, junto da comunidade. Agradecer muito e agradecer aos professores que, obviamente, que os encaminham, que os acompanham neste papel fundamental
nesta nossa missão conjunta, que é uma missão conjunta. A educação de qualidade e a escola de qualidade é uma escola para vários públicos. E este projeto... Muito boa tarde. É um excelente exemplo de como a escola é isto mesmo, que é uma escola viva, uma escola interativa, uma escola intergeracional. Neste sentido, desejo excelentes aprendizagens. Agarrem esta oportunidade de aprenderem mais, de aprenderem melhor, de se envolverem, darem sugestões de melhoria, porque estamos sempre a aprender, todos estamos sempre a aprender, também em termos destes projetos. Vamos para a 5ª edição, mas nós estamos... Obviamente, tentamos sempre, em todos os contextos, fazer cada vez mais e cada vez melhor para ir ao encontro daquilo que é o mais importante, fazer com que as tecnologias digitais, possam servir o ser humano para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa aprendizagem e melhorar a nossa relação entre nós também, como permite este espaço aqui digital, que nós nos possamos encontrar ao final de um dia e falar um bocadinho sobre este projeto tão importante. Muito obrigada, desejo um excelente trabalho, agradeço muito a vossa participação, agradeço muito cada um de vós, seja ela que nível for, e dizer que a Direção-Geral de Educação e que a equipa estará sempre disponível, a Centro de Competência TIC também da Aveiro estará sempre disponível para vos apoiar nesta grande missão que é a escola pública e que é a escola pública de qualidade para todos, seja alunos, seja pais, seja professores. Muito obrigada e desejo um excelente trabalho. Muito obrigada, Carla. E sem demoras, então, como sabem, que os nossos cursos estruturados essencialmente pela Universidade de Aveiro, pelo Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro, e nomeadamente pelas nossas colegas Susana Sinos e Maria José Loureiro. Infelizmente, a Susana Sinos hoje não poderá estar connosco, mas vou desde já passar a palavra à Maria José Loureiro, do Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro. Maria José. Olá, muito boa tarde. É com muita alegria que aqui estou. Como já disse a Marisa, a Susana hoje não pode estar connosco. É uma pena, porque a Susana é a grande mentora do projeto. Inclusivamente a Susana desenvolveu tese de mestrado, tendo como base o projeto Academia Digital para Pais. Eu vou desde já partilhar a minha tela para vos apresentar os conteúdos de todos os modos e para enquadrar também um bocadinho o projeto em termos temporais. Queria cumprimentar todos, estava-me a esquecer quase, os pais e os alunos e os professores que os acompanham são fundamentais neste projeto, como já foi subejamente referido, tanto pela Redes como pela Carla e também pela Marisa. Eu vou então compartilhar a minha tela. Não sei se estão a ver. Ainda não, Zé. Ainda não. Marisa? Ainda não. Ainda não, Não. Zé. Não. Então, estar aqui no ecrã. Desculpem lá, eu estou na universidade, acabadinha de chegar de uma sessão de uma escola em Espinho, vim a correr e não está a correr bem esta partilha. Não me está a deixar partilhar. Marisa, podes abrir? Posso sim, Zé, eu posso abrir e vais-me dizendo então. Vou-te dizendo, vou-te Ok. dizendo. Peço desculpa, eu tenho isto aberto no computador, mas não sei porque não está a funcionar. Ora, julgo que já estarão a ver aqui. Zé? Sim? Sim? Estou cá? Ok. Então, podes. Se fizeres o favor. Posso. Ok. Então, a primeira coisa cá a dizer para enquadrar o projeto em termos temporais é que o projeto teve início na altura da pandemia. A pandemia, nós ficámos retidos em casa em março de 2020. Logo no ano letivo seguinte tivemos a preocupação de lançar o projeto, aliás a Redes, com a DGE, e nós começámos a trabalhar nos conteúdos porque houve uma grande necessidade relacionada com as dificuldades sentidas pelas famílias para acompanharem os seus meninos no ensino remoto de emergência e, inicialmente, a grande preocupação prendia-se com os meninos do primeiro ciclo. Por conseguinte, era esta a nossa primeira faixa etária que nos preocupava mais, porque são os meninos que têm menos destrezas e menos autonomia e, por conseguinte,
foi esta a primeira faixa que nos preocupou. Marisa, se não te importas, avança. Os objetivos do projeto prendem-se com a necessidade de dotar as famílias de competências digitais básicas que lhes facilitem este acompanhamento dos meninos e capacitá-los também para uma utilização segura das redes e da internet. Por conseguinte, era muito importante que os pais ficassem dotados de competências e que lhes permitissem atitudes críticas, que fossem também refletidas e responsáveis em relação ao uso das tecnologias e aos ambientes digitais por onde os filhos teriam de andar no ensino remoto de emergência, e continuam a ter de andar, porque não foi o ensino remoto de emergência que nos trouxe as tecnologias para a sala de aula, como sabemos. Nessa altura a questão tornou-se única e simplesmente mais emergente e mais urgente. Ao mesmo tempo que se faz esta capacitação dos pais, há uma preocupação, obviamente, com o cidadão comum. E se nós estamos a capacitar pais, estamos a capacitar o cidadão comum para estas atitudes críticas e conscientes e para este sentido de navegação consciente, proativa. Marisa, desculpa. Vamos estar assim numa sessão um bocadinho estranha, eu sempre a chamar pela Marisa, mas é o que temos. Então, uma das metas da União Europeia, no que se refere ao cidadão comum, é que até 2025, ou seja, até ao ano em que estamos atualmente, 47% dos adultos, desculpem, nós estamos tão habituados a falar de alunos, que os alunos vêm sempre à baila no nosso discurso, nas nossas falas, nas nossas narrativas, mas aqui trata-se de adultos, porque neste projeto são os adultos os nossos aprendentes, e então o adulto entre os 25 e os 64 anos deveriam, até ao ano em que estamos, ter frequentado ações de aprendizagem no que se refere ao digital. As metas para o digital estendem-se até 2030, não impede que vá havendo objetivos e metas a atingir em cada ano desta terceira década em que nos encontramos. No que se refere ao nosso país no contexto europeu, nós podemos verificar pelo gráfico que nos é apresentado neste slide que nós não estamos assim tão mal no que se refere às competências digitais básicas, ok? Aquelas competências mais ou menos mínimas que todo o cidadão deve possuir. E também isto, digo eu, muito graças ao facto de a utilização dos smartphones ser cada vez mais uma realidade para todo o cidadão. Como podem verificar, então, nós somos o primeiro país que se encontra à esquerda da barra que refere a média da União Europeia. Atrás de nós temos países como, por exemplo, a Grécia, a Alemanha, mas temos muitos outros países com mais competências do que as nossas. E interessa-nos, obviamente, desenvolver as competências dos adultos, porque é através destas competências que os adultos vão desenvolvendo que eles ficarão também mais capacitados para ajudarem os seus filhos quando navegam na internet, não só em contextos escolares e em contextos de aprendizagem, mas também e sobretudo porque estamos neste momento, a série Adolescência da Netflix está muito na berra e nós sabemos o que a internet pode fazer aos nossos filhos, aos nossos educandos, aos nossos netos, aos nossos alunos, e por conseguinte é bom que os pais se sintam mais preparados e mais capacitados para poderem prestar esta ajuda tão importante e para poderem pôr-se ao lado dos seus filhos no que se refere ao digital e não estarem sempre numa atitude mais de retaguarda, nesta posição mais atrás, a tentar saber através deles aquilo que eles fazem. É preciso que os pais conquistem a confiança dos filhos, estejam sempre a par e passo com eles para os poderem ajudar melhor. Os pais muitas vezes não se sentem muito motivados ou muito
sim, motivados a envolver-se na vida escolar dos seus filhos, porque têm vidas profissionais que são extremamente assoberbantes, mas é muito importante que este acompanhamento e este envolvimento na vida escolar dos filhos aconteça, e é o que se pretende, é um dos principais objetivos da Academia Digital para Pais. Por conseguinte, pretende-se que os pais fiquem mais capacitados, que os pais se fiquem empoderados, esta palavra meia abrasileirada, mas que significa dar poder, dar competências, para que seja diminuída este gap, este desnível que existe entre gerações, sendo que a geração dos filhos anda sempre um passo à frente, pelo menos no que se refere às destrezas para o manuseio dos dispositivos digitais, das ferramentas e das plataformas. Há uma coisa que os meninos têm que também aprender com a ajuda dos pais e da escola, cada vez mais, é a questão do espírito crítico, de que já vamos falar mais a seguir. Em relação à quarta edição, por conseguinte, à última edição, eu gostaria de dizer que o projeto tem vindo a crescer de ano para ano, de uma forma exponencial, tanto que no ano passado os pais envolvidos, portanto os formandos, foram já quase 3.000. É um número muito significativo, considerando que no primeiro ano não teremos arrancado com muito mais do que 100 e tal a 200 encarregados de educação. Temos também, neste momento, mais de 1.000 alunos voluntários que são, neste contexto, os formadores, sendo que existem mais de 200 unidades orgânicas já envolvidas na iniciativa, e nestas unidades orgânicas apraz-nos muito dizer que existem já em mais de 20 destas unidades, em 21 mais especificamente, salas que são especificamente dedicadas a este projeto. São as salas da Academia Digital para Pais. Tivemos a oportunidade ainda, talvez há 2, 3 anos, de ir aqui à inauguração de uma destas salas e vimos a alegria dos pais por poderem ter uma sala sua e poderem também voltar aos bancos da escola com tudo o que isso traz de enriquecimento. Marisa. Os cursos são cursos, inicialmente eram cursos mais de aquisição de competências digitais básicas. O primeiro curso, por exemplo, tem a ver com o que é o ambiente de trabalho, quais são os principais browsers ou navegadores, as plataformas onde os alunos normalmente andam a navegar, como é que se fazem pesquisas, a questão de enviar e receber e-mails, editar texto para se poderem fazer bons anexos para os e-mails, caso os pais pretendam também utilizar estas competências para as suas vivências do dia-a-dia, nomeadamente para mandar um mail ao senhorio, ou para mandar um mail ou um currículo vitae para concorrer a um emprego. Por conseguinte, o primeiro curso estava muito relacionado com competências digitais bastante básicas e também, obviamente, tinha a ver com a questão das fotografias, tudo aquilo que nós utilizamos como anexos ou que utilizamos nas plataformas, até só de conversa, que utilizamos no dia-a-dia, como, por exemplo, o WhatsApp ou etc. O segundo curso era um curso já mais, todos eles continuam completamente disponíveis e as escolas abraçarão o curso que melhor entenderem, ou os cursos que melhor entenderem. O segundo módulo que foi feito, o segundo curso, relaciona-se mais com a segurança e com a cidadania digital, porque, como nós temos estado a ver, a segurança é um aspecto que é primordial quando se trata das nossas vivências online. Se a nossa segurança é importantíssima na nossa vida física, na nossa vida offline, obviamente ela adquire a mesma ou muito mais importância no online, porque nós também sabemos que os riscos são outros, tanto mais que muitas vezes os riscos são completamente desconhecidos. E daí que tínhamos de estar bastante avisados
para saber aquilo que podemos ou não devemos fazer. Portanto, este curso da cidadania digital era um curso que se prendia com estas questões, também muito direcionado para as questões do cibercrime, que são questões que nos preocupam a todos, a questão da pegada digital que nós deixamos atrás de nós quando andamos a navegar online, muitos outros comportamentos de risco, e que todos nós podemos cair neste tipo de comportamentos, como sejam o cyberbullying, grooming, sexting, etc., as questões dos direitos de autor, a desinformação, as fake news, todas estas questões são questões extremamente importantes abordadas nesse segundo curso. O terceiro curso já é um curso mais direcionado para ambientes digitais enquanto consumidores e utilizadores do digital, que nos serve em termos daquilo que nós temos de desgaste na nossa vida do dia a dia, a eletricidade, a água, todas estas questões. Portanto, é um curso que se direciona para que eu me venha a tornar num consumidor mais esclarecido, um consumidor mais crítico, um consumidor que sei muito bem onde é que hei de poupar, onde é que posso gastar, como é que devo fazer, como é que faço estas leituras todas online dos meus gastos, etc. Portanto, um consumidor que seja bastante interventivo. Em relação aos 2 cursos deste ano, como foi já anunciado, são cursos que mais direcionados e já de um nível, de um patamar bastante mais avançado, diria eu, porque um deles relaciona-se com a inteligência artificial e, embora tenha a ver com conceitos mais ou menos básicos, ele já poderá ajudar quem assim pretender a criar prompts e a pedir ajudas à inteligência artificial para algumas das tarefas que nos ocupam no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre todos os riscos associados à utilização excessiva ou mais ou menos errada das inteligências artificiais de que dispomos, mas também fazer-nos refletir acerca das potencialidades, não só para nós, como também para os nossos filhos, educandos, netos, alunos, etc. Finalmente, o quinto módulo ou curso é um curso de bem-estar digital, assumindo-se que o bem-estar digital é exatamente o oposto de tudo aquilo que no digital nos cria mal-estar. E o que é que nos cria mal-estar? Todas aquelas questões que nós vimos há 2 slides atrás, relacionadas com a segurança no digital. Ou seja, os nossos meninos, tudo o que sejam situações de cybercrime, cyberbullying, sexting, grooming. Penso que grooming é o sexting quando é praticado por adultos em relação a menores, e penso que toda a gente está mais ou menos familiarizada com este tipo de questões. Se não tiverem, não se preocupem, porque os nossos alunos formadores são excepcionais e saberão muitíssimo bem elucidar-vos e ajudar-vos a adquirirem e a apropriarem-se de todos estes conceitos. Por outro lado, este curso de bem-estar digital, que, como eu digo, tem a ver com tudo aquilo que nos permite vivências digitais em que estejamos tranquilos, em que possamos usufruir do digital e daquilo que ele tem de melhor, sem nos preocuparmos com o cibercrime e coisas deste género. Por conseguinte, tem muito a ver, sendo nós adultos, com o controle que nos é permitido em relação aos nossos filhos, aos nossos educandos, ou seja, aquilo que se chama o controle parental, um equilíbrio quando estamos online e a nossa capacidade de dissuadirmos os nossos filhos de estarem sempre nos mesmos ambientes digitais para não serem direcionados e não serem levados a estar sempre nos mesmos tipos de discurso, aquilo a que neste curso é designado por as câmaras de eco ou os filtros bolha, que é exatamente essa capacidade que os algoritmos têm de nos direcionarem
para o tipo de pesquisa que nós normalmente fazemos e o que nos pode levar a nós e aos nossos alunos a estar sempre no mesmo tipo de ambiente, sempre no mesmo tipo de conversa, sempre a ver o mesmo tipo de conteúdos, o que empobrece, obviamente, os horizontes e estreita as visões de quem consome digital. Peço muita desculpa pela minha tosse. Em seguida, a forma como estes cursos se estruturam, e eu pedi à Marisa para avançar, os cursos são estruturados, foram pensados inicialmente para decorrerem durante 8 horas. Sabemos que é muito pouco, mas não se esqueçam que isto são só os primeiros passos para dar às pessoas, para dar ao cidadão as ferramentas básicas para, a partir daqui, ele poder continuar a pesquisar, a navegar sozinho. Obviamente que para quem tenha competências muito básicas ou nem sequer tenha essas competências, as 8 horas não serão suficientes, mas nas escolas provavelmente os pais poderão frequentar mais do que um curso, caso não haja novos pais a pretender frequentar esses mesmos cursos. A forma como isto foi pensado inicialmente era que só haveria por cada turma 8 a 15 formandos, o que se prende com duas questões. A primeira é que, quando o curso arrancou, estávamos em pandemia e o curso era presencial. Como é um curso eminentemente prático, era necessário estar ao lado do formando para que o formador o pudesse ajudar mais e melhor. Como estávamos em tempo de pandemia e havia o distanciamento obrigatório, entendeu-se que não deveria haver mais do que 8 a 15 formandos por sala. Por outro lado, como os formadores são alunos que são inexperientes no que se refere a esta realidade que é o ensinar ou o ajudar a aprender, obviamente não podiam ter muitos formandos por sua conta, porque quantos mais formandos existirem, mais difícil se torna esta tarefa. Embora nós saibamos que, quer dizer, as pessoas que aqui estão, pelo menos os que estão a entrar agora no projeto, não sabem, mas normalmente toda a formação é feita estando os formadores em par pedagógico. E, obviamente, eles têm sempre também o apoio dos coordenadores de escola, que são professores que estão encarregues de apoiar e ajudar os formandos. Os módulos, é importantíssimo referir que eles não são sequenciais, portanto, há uma escola que pode pegar no módulo de inteligência artificial e no consumidor digital, outra escola pode pega-se os módulos, é como se fosse um menu à la carte, como dizem os franceses, e eu, como fui professora de francês 20 anos, aproveito para dar aqui o gostinho ao dedo. Portanto, também não existe para os pais qualquer tipo de obrigatoriedade. Os pais podem frequentar o módulo, assim como podem frequentar os 5, e a questão de repetir alguns dos módulos ou de a escola depois poder aprofundar um dos módulos da forma que achar conveniente, isso são questões que já dizem mais à organização interescola. Portanto, os intervenientes que estão aqui presentes hoje serão então os formadores voluntários, que são alunos do agrupamento em questão, o embaixador da Academia Digital Papais, que será também um aluno e que poderá intervir junto dos seus colegas, tentando incentivá-los para participarem neste projeto, que é um projeto extremamente interessante para os alunos, é o feedback que nós temos tido. Os coordenadores apresentam a formação aos seus voluntários, portanto, do seu agrupamento de escolas, e vai sensibilizando estes voluntários para os detalhes didático-pedagógicos de que eles devem estar munidos para poderem depois lidar com os formandos, ok? A questão da clareza, a questão do ritmo, a questão das aprendizagens que se fazem a ritmos diferentes, portanto, cada formando terá necessidades diferentes. Aquilo que nós sabemos
dos nossos primeiros anos de docência, aplica-se exatamente neste contexto para os nossos voluntários, uma vez que vão ser eles os futuros, são eles os futuros, não, os presentes formadores em cada agrupamento. Os aspectos que há a consolidar é que os formadores têm que estar muito cientes de todos os materiais que existem e que a Marisa já vai explicar daqui a pouco. Eles não devem esquecer que existe um guião para os formandos, acompanhado do guião do formador, que é esse mesmo guião, com muito mais aspectos e com muito mais passos extremamente detalhados, para que o formador se sinta sempre apoiado em todos os momentos da sequência didática, obviamente que o formador poderá sempre chamar quem ele muito bem entender, pessoas que sejam mais expertos em inteligência artificial, engenheiros de ambiente, quando for aquela módulo sobre eu consumidor digital, etc, etc, etc. Estas propostas, como eu já disse anteriormente, e o guião, podem ser seguidos à risca ou podem ser adaptados, adotados como a escola, como um agrupamento, muito bem entender, desde que o coordenador e os formadores estejam de acordo. Depois, existe também, à semelhança de outros selos que já existem, o selo da escola ecológica, o selo da escola segura, existe também o selo da Academia Digital para Pais. Tem que haver alguns mínimos, ou seja, existem critérios para a escola poder concorrer a este selo da Academia Digital para Pais e, obviamente, também tem que haver evidências de que o trabalho se está a concretizar e se está a concretizar com algum sucesso e que os pais estão a consolidar novas aprendizagens e por aí fora. Por conseguinte, não sei se agora chegou à altura de eu passar a palavra à Marisa, porque nos materiais de apoio existem muitíssimos formatos de materiais de apoio. Para além daquele guião que eu disse que é extremamente importante, existe uma disciplina criada na plataforma, na plataforma Moodle, existem N apresentações eletrónicas elaboradas pelos responsáveis do desenvolvimento dos materiais pedagógicos do projeto, ou seja, a Susana Senos, e eu fui validando todas as coisas que foram feitas. Depois existem vídeos, existem tutoriais, existem infográficos, mas eu acho que, como estamos a 10 minutos do fim, seria talvez importante agora a Marisa apresentar quais são os materiais que estão na plataforma. Marisa, muito obrigada pela vossa atenção. Ora bem, muito rapidamente, obrigada Zé pela tua apresentação. Muito rapidamente queria partilhar convosco só para perceber até se depois existe alguma dúvida para conseguirmos aqui manter o nosso tempo. Partilharei então convosco aqui a questão da plataforma. Acho que grande parte de vocês já a conhece, mas nunca é demais. Ora bem, então, reparem, tem aqui esta plataforma, acedem à plataforma com os dados que enviamos para todos os agrupamentos e para todas as instituições, e é sempre importante, de facto, virem, eu estou a abrir aqui dentro do meu ambiente, é ligeiramente diferente do vosso, mas nada de extraordinário, e como o Azé tinha referido, de facto, tem aqui as apresentações, animações, os vídeos. Chamamos aqui particular importância aqui ao guião do formador, podem sempre abrir, podem descarregar e reparem que todos os cursos, deixem-me só ir aqui um bocadinho mais abaixo, todos os cursos estão aqui depois identificados relativamente ao guião, ao tempo que é sugerido. É claro que isto será de acordo com os contextos e com as turmas gerido por vós.
a identificação do recurso, sempre associado, portanto, a cada momento que existe nos guiões, e deixa-me só afastar aqui um bocadinho daqui, e também aqui, obviamente, aqui os guiões dos formandos, que deverão trabalhar com os vossos formandos, e todos eles também vos oferecem, de facto, um leque bastante variado de recursos para trabalharem com os pais. Queria só chamar a atenção que temos aqui este fórum de dúvidas, que vamos respondendo. Este fórum, que é este primeiro, é um fórum mais geral, sobre dúvidas mais gerais, que nós vamos respondendo, mas se vocês virem, em cada curso tem, de facto, estes fóruns, e este fórum não sequer seja um fórum fechado. É um fórum aberto não só para nós podermos interagir convosco, quem diz nós diz Direção-Geral de Educação e Centro de Competência TIC de Aveiro, mas também entre as várias escolas que participam na academia. Portanto, acontece muitas vezes que as escolas vão respondendo, vão interagindo, vão inclusive trocando algumas experiências e algumas práticas, e é isso que se quer. Só mesmo para terminar, portanto, reparem que tem aqui, nós vamos publicando à medida, por exemplo, a gravação depois desta sessão será colocada também aqui na plataforma, e à medida que vamos pondo, assim como aos certificados, etc. Queríamos só sugerir, e eu vou aqui interromper o meu compartilhamento, queríamos só sugerir que criassem para o espaço no Moodle da vossa escola também, e criassem um espaço para os pais também poderem ambientar-se a esse contexto e eventualmente partilharem alguns conteúdos que vocês achem relevantes com os pais. Está bem? Portanto, aqui a questão da plataforma é importante, não só porque estão lá os recursos, mas e reparem que todos os recursos estão em formato editável, todos os recursos, nomeadamente os PowerPoints, estão em formato editável, o que vos permite também, de acordo com o vosso contexto e de acordo com as turmas que têm, com os pais que têm, e eventualmente introduzir outras questões, outros temas. Portanto, reparem que, principalmente ali os PowerPoints são recursos um bocadinho mais abertos, para que vocês também possam trabalhar com eles de uma forma diferente, se assim o entenderem. Ora, para que não resvalemos muito então aqui do nosso tempo, e abrir então agora aqui um espaço a eventuais dúvidas que tenham, não sem antes, algumas vão-nos chegando e nós vamos respondendo. Aqui três coisas que eu gostava aqui de compartilhar convosco. Podem fazer o número de turmas que quiserem, não há um limite ao número de turmas. E sendo que, no mínimo, uma turma para abrir deve ter 8 inscritos. Depois, eu sei que os certificados podem não ser 8, entretanto, há pais que podem desistir, mas abrir a turma com 8 inscritos. Não há limite ao número de turmas, não é? Às vezes eu vejo até no questionário de execução que há escolas que têm turmas com 20 alunos, ou 20 pais, neste caso. Eu compreendo às vezes que as questões logísticas não são fáceis e ter ali horários disponíveis e os formadores disponíveis, etc. Mas se essa turma, por exemplo, de 20 puderem fazer 2 turmas, se calhar seria melhor. Portanto, não há limite. Querem fazer 2 turmas do curso do bem-estar ou 2 turmas do curso de cidadania digital, podem fazer, como dizia a Zé há pouco, é à la carte. Não há uma sequência. É claro que muitas vezes vocês questionam-nos, então, mas faz sentido um pai não fazer o curso de competências digitais básicas e fazer outro curso logo a seguir? É uma questão que vocês devem avaliar com o pai. Se acham que ele não tem que forçosamente fazer as competências digitais básicas, quer dizer, fará se tiver necessidade de o fazer, mas imaginem, não é esse curso, ele já não necessita desse curso. Está mais, provavelmente, o curso de segurança e cidadania digital será mais adequado. Portanto, não há aqui uma sequência. Relativamente, outra questão que muitas vezes nos colocam tem a ver com a questão do selo ABP. Estamos aqui a falar de 2 certificações. Portanto, vocês encontram na plataforma certificados, um modelo que depois a escola preenche, que diz que a escola, portanto, para vocês entregarem aos formandos, para vocês entregarem aos formadores,
Portanto, está lá para poderem, cada vez que acaba uma turma, vocês podem descarregar o formato e depois de descarregarem, portanto, o diploma ou o certificado, podem dar. Outra coisa é o selo ADP. Esse não está disponível. Esse somos nós que emitimos. O que é que acontece? No final da iniciativa, nós enviamos um questionário de execução. E nesse questionário de execução, que é muito importante que respondam, esse questionário de execução vem lá várias questões, entre as quais o número de turmas que formaram e alerto para o seguinte. Como sabem, a Redes, a promotora desta iniciativa, atribui às escolas uma compensação financeira por cada turma que as escolas executam. Ora bem, até um limite, obviamente, total, mas limite. Aliás, se vocês forem ao regulamento, está lá explicadinho. O que é que acontece? Se nós não temos o vosso feedback relativamente ao número de turmas que executaram, nós não podemos atribuir, pedir à redes que contemple aquela atribuição daquele financeiro. Portanto, respondendo também a outra pergunta que me têm feito, de facto, para as escolas que participaram no ano passado e executaram turmas, este ano houve um atraso significativo na atribuição da verba. Por questões burocráticas mudaram alguns regulamentos, o que atrasou um bocadinho o processo, mas nós estamos em crer que durante o próximo mês, portanto, a questão irá ser resolvida e o IGF fará a transferência para cada uma das escolas de acordo com o número de turmas que nos informaram, vocês, escolas, nos informaram. Com base nesse relatório também de execução, esse relatório final, nós vamos ver também quantas turmas executaram. E para o ano passado, o selo Academia Digital para Pais era muito recente, nós não quisemos complicar muito ali as coisas, e então o que fizemos? Todas as escolas que fizeram no mínimo 2 turmas foram-lhe atribuído o selo ADP. Atenção, e que tinham, obviamente, embaixadores ADP. Não há um número limite para embaixadores ADP. Muitas vezes as escolas questionam, posso ter 10, posso ter 11, posso ter 5, posso ter 1. Podem ter o número de embaixadores ADP que considerem que faz sentido dentro do vosso contexto. Entretanto, relativamente ao selo, este ano nós vamos abrir na plataforma, no Moodle, para vocês poderem carregar as vossas evidências, está bem? Porem lá um link que depois, não carregar lá dentro dos conteúdos, mas porem um link para que nós possamos. O que nós queremos de evidências não é controlar o que as escolas fazem, de todo. Queremos partilhas de práticas. É importante para nós e para todas as escolas que estão envolvidas na academia, que estão dentro ali da plataforma Moodle, poderem ver várias experiências e partilharem práticas. Portanto, não é uma questão de controle de maneira nenhuma, apesar de nós colocarmos isso na questão do selo ADP, de partilharem práticas, mas não é de todo essa a nossa intenção, pelo contrário, é criar uma comunidade de partilha. Portanto, eu julgo que... só mais uma questão, e termino, e para vos dar ainda aqui um espacinho para outras questões. Ainda há pouco uma colega dizia, por causa da questão dos computadores, que não tinha recebido computadores. Bom, todas as escolas participantes no ano passado receberam um e-mail, portanto, da 4ª edição, isto referiu-se à 4ª edição e não à 5ª, a Redes disponibilizou um conjunto de computadores, ou seja, foram 21 salas ADPs de 110 computadores, não foi, Gila? Já não me recordo. Mas acho que era mais ou menos por aí. Pronto, dava para 21 salas ADP. E o que nós fizemos, depois de ver às escolas, colocámos um conjunto de critérios, porque só tínhamos de facto 21 salas, ou seja, só 21 escolas é que poderiam ser contempladas com esses computadores gentilmente cedidos pela Redes, e, portanto, essas escolas receberam. Portanto, foi feita a avaliação, as escolas responderam ao inquérito, foi feita a avaliação de acordo com os critérios que nós tínhamos definido e que as escolas conheciam, e daí que tenham ouvido falar aqui uma escola que me colocou a questão relativamente aos computadores. Portanto, foram atribuídas no ano passado, relativas, recordo, à 4ª edição, 21 salas ADP. No próximo ano, não sei, isso dependerá depois
obviamente, da disponibilidade da e-redes. Mas, se ouvirem falar na atribuição de computadores, a questão foi esta, portanto, foi no âmbito da quarta edição que foram atribuídas salas ADP. Não tinha acontecido na terceira edição, mas já tinha acontecido, por exemplo, na segunda edição. Também foram atribuídas algumas salas ADP. E passo-vos agora a palavra, então, para vermos se há alguma questão que nos queiram colocar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei na dúvida de uma situação, pode ter sido um bocadinho um minuto de desatenção da minha parte. Ao nível do mínimo de turmas, portanto, eu percebi, não há um limite para as turmas em termos máximos, mas em termos mínimos, é preciso 2 turmas? Foi o que eu li. Só para a obtenção do selo ADP. Ok. Caso contrário, fará uma turma. Houve muitas escolas que só conseguiram fazer uma turma. Têm lá os certificados para as turmas, portanto, para os formandos, para os formadores. Não, para um selo ADP. Para a escola ser distinguida com o selo ADP, é que é no mínimo 2 turmas. Caso contrário, podem fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Portanto, poderá ser uma turma, imagine. Só têm pais para fazer uma turma. Com certeza que sim. Em relação a esse assunto das turmas, peço desculpa interromper, pode ser uma turma de um curso, outra turma de outro curso? Sim, sim, o que quiserem. Ok, Pode ser até obrigado. 2 turmas do mesmo curso, ou Certo, 3 turmas do mesmo curso. É, de certo, facto, certo. aquilo que a escola achar que há necessidade de, aquilo que os pais procuram. Essencialmente, Correto. a escola faz essa gestão. Já agora, antes de dar ali a palavra à professora Strudes, eu partilhei convosco na plataforma, vocês devem fazer folhas de presença das sessões de formação. Não precisam de enviar para a Direção-Geral de Educação. Vocês guardam convosco, fica aí arquivado na vossa escola, mas convém fazer folhas de presença com o coordenador, os formandos e os formadores. Está bem? Portanto, mas não precisam de enviar. Nós sugerimos um modelo que está na plataforma, mas obviamente que se a escola tiver outros modelos, poderá obviamente utilizá-los. Mas não precisam de enviar para a Direção-Geral de Educação. Ora, professora Estrudes? Sim, a minha questão é a equipa que nós vamos criar com os encarregados de educação e com os alunos. Eu, por exemplo, não tenho o Moodle na minha escola. Posso ser um classroom? Pode, vai ter, pronto, a questão é depois de retirarem os materiais da nossa plataforma Moodle e eventualmente, eu quando há pouco sugeri que partilhassem alguns, porque reparem que vocês têm ali Mas alguns. podemos espera, mas podemos inscrever os formandos no Moodle? Não. Não, vocês não precisam, para nós, Direção-Geral de Educação, não precisam de inscrever os formandos. Não, não. A plataforma DGE, da Academia, é para os coordenadores apenas. Ok? E depois esperamos que os coordenadores partilhem aqueles, portanto, todos os recursos com os formandos, com os formadores voluntários, e os formadores voluntários, por sua vez, com os formandos. Portanto, vocês fazem essa gestão. Mas a plataforma da DGE é apenas para os coordenadores. Sim, mas a minha questão é, como nós trabalhamos com o Workspace e temos o Classroom, poderia criar uma turma, por exemplo, para uma turma para cada curso? Não. Pode, como a escola Pronto, quiser, como a escola quiser. Vai muito gerir, obrigado. só pedimos é Respondeu à questão. que não dê acesso aos formandos e aos formadores enquanto alunos à nossa plataforma, está bem? Vamos deixar a plataforma mais para os coordenadores, que é para irmos vindo, porque senão Entendi, depois é muito difícil. obrigado. Obrigada. Professora Carla, Montemoro Novo, Olá, boa tarde. boa tarde. Queria só esclarecer aqui uma coisa. É necessário, para ganhar o selo, 2 turmas de cada curso, certo? Não, duas turmas, Não é isso que está no não é vosso 2 turmas de documento? cada curso, não tem que ter 4 turmas. Não, eu estava a pensar que tinha que fazer para cada curso 2 turmas, ou Não, seja, não, 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 se há não, não, cinco, não. se há cinco Não, cursos, não, eu tinha que não. ter 10 grupos de 8 alunos. Claro que sim, não, 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 não. 2 turmas. 2 turmas. Não, não tem que fazer 2 turmas de cada curso, de E é isso todo. que está no regulamento. Não, não percebi. E é, Sim, o ano passado não, houve não. Não, mudança do senão ano teria que passado para este fazer. ano? Não, não, não houve mudança do ano passado para Ok, este ano. Não, não, pronto, não. A única pronto, mudança que houve foi que entraram 2 cursos. Repare pronto, que ok, a esse tranquilo. nível
temos 5 cursos, não é? Seria impossível. Eu Não, vou-lhe não, dizer não. que já tenho 2 turmas para cada um. Muito bem. Vocês em Montemor são bastante É, é. ainda bem, Ok, continuem. pronto. Foi essa a nossa interpretação, possivelmente. Não é duas turmas Também. para Ok, cada curso. pronto. Não, duas Há aqui turmas. uma situação que eu queria dizer aqui, que o ano passado foi a nossa primeira vez e eu Uhum. fui à plataforma pôr algumas dúvidas e ninguém respondeu. É estranho, porque nós normalmente recebemos Não, houve outro notificações. colega também comentou em cima do meu comentário, também não estava a obter respostas. Peço desculpa, nós Portanto, eu tentamos tinha sempre algumas dúvidas e responder. ninguém esclarecia. Tentamos sempre A minha responder. este ano já foi esclarecida, desculpem Pronto. interromper. A Tentamos minha sempre este ano já responder. foi. Caso Pronto, contrário, porque pode haver aqui, nós tivemos as plataformas em baixo há alguns tempos do ano passado, houve ali alguns problemas com as nossas plataformas. Mas caso contrário, se não conseguirem, por favor, escrevam também para o Mail ADP e nós tentamos, até para reforçar, está bem? Às vezes pode ok, acontecer para uma ou outra, não é suposto, mas escrevam para o Mail ADP, está bem? ok. Há data para terminar os cursos? Sim, sim, nós temos no regulamento, para terminar os cursos, vamos esquecer o que está no regulamento, dado que atrasou um bocadinho a abertura Pois, eu ia dos dizer novos que isso é cursos. complicado. Podem formar turmas, desde que elas depois terminem até julho, desculpem, mês 7, Ok. julho, ok? É É, importante, quando receberem depois do questionário, poderá acontecer aí, o questionário se irá logo no início de setembro, responderem logo ao questionário, está bem em discussão. Portanto, terem até julho, mês 7. ok, sim senhora, é tudo. Muito Ok? obrigada. Aí vamos alterar um bocadinho o regulamento, porque de facto não estava previsto que atrasasse um bocadinho a abertura dos dois novos módulos. Ok, Está bem? obrigada. Doutora Luísa? Sim, boa tarde. Pronto, desculpem, porque esta é a primeira vez que nós estamos com este processo e, portanto, se calhar isto é muito óbvio, mas eu não tive a ver o regulamento e queria saber se pode haver também aqui alguma exceção. Os alunos voluntários que nós neste momento temos são, sobretudo, 11º ano e, portanto, como já estamos com o ano um bocadinho avançado, eles vão estar muito sobrecarregados no terceiro período. E, portanto, a Uhum. minha dúvida é, eu tenho neste momento 2 turmas e tenho 10 alunos voluntários. Eu tinha percebido que só podia ter o máximo de 2 alunos por turma, mas não é possível que numa mesma turma ter mais formadores voluntários em vez de só Se dois e quiserem, sim. dividir as sessões. Posso? Pronto. Pode. Pronto, era essa a Pode. questão. E depois queria perguntar também outra coisa. Estes alunos que vão participar, no final, costumam receber também algum certificado ou a escola Sim. pode imitar? Os alunos formadores Podem? voluntários, Pronto, está vai bem. à plataforma e ainda não está lá disponível, mas vai Pronto, estar, descarrega, portanto é um certificado em que vocês só têm que preencher o nome e entregam aos formadores voluntários. Está bem? pronto. Está bem, está bem. Outra questão ainda, no regulamento é referido que devemos criar uma espécie de mail institucional. Se nós já estivermos a usar o nosso mail institucional da escola, seja do Outlook, Sim. ou seja o que for, podemos usar esse Podem, institucional. podem, podem. É que às Não. vezes nós pedimos isso porque dentro Sim, do Moodle perceber até, pronto, sim. quem está no Moodle e com quem Tá bem. estamos a responder, etc. É só um pouco por isso, só nesse sentido. Pronto. Portanto, só para terminar, se eu criar 2 turmas, eu tenho obrigatoriamente, naturalmente, cada turma vai realizar um curso, não é? Mas uma turma pode realizar mais do que um curso? Pode, Uma turma, pode, pode. pode. Pronto. Sim. Aliás, E dizia a pode haver professora, mudanças, ou seja, eu posso ter um curso com uma turma, um curso com outra, e depois misturar formandos das duas para o terceiro curso, por exemplo. pode, desde É que não seja possível. uma turma Pronto. muito grande, está bem? Não, não, Porque às não, vezes não. Estamos à volta dos mas 15, 16, não por aumenta isso, muito mais do que sim, isso. Mas sim, era só para sim. não deixar ninguém Pode em espera. perfeitamente. Nós temos relatos de formandos que fizeram os cursos todos. Fizeram os cursos Pronto. todos. Pronto, e há pouco a professora Carla de Montemor estava a dizer que já tinha 2 turmas para cada curso. E segundo eu percebi, o ano passado os formandos foram os mesmos, não é? Fizeram o primeiro, segundo e terceiro. Pronto, embora não haja aqui obrigatoriedade e nem sequência, mas sim, com certeza. Se a escola decide, está bem? Obrigado, obrigado. Ora, professora Lara, eu vou dar aqui mais 5, 10 minutinhos, depois temos mesmo que terminar. Professora Lara. Não estou a ouvi-la, professora Lara.
Professora Lara, eu se calhar então, enquanto a professora Lara vai ali resolvendo, eu vou passar a palavra à professora Raquel, que também está de... Professora Raquel, Sim, boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Não sou professora, sou técnica superior. Ok. Então, a minha questão é, além dos certificados, os nossos jovens voluntários vão receber mais alguma coisa, à semelhança da primeira edição que tivemos powerbanks, ratos? Não, o que foi enviado já foi enviado para as escolas, portanto, que foi as t-shirts, e nós podemos explicar, se a Gilda eu julgo que ainda cá está, da redes, se me autorizar, o que aconteceu, a questão foi a seguinte: para poder contemplar todos os formadores voluntários, porque reparem que a questão que acontecia era que quando eram os powerbanks e os ratos, portanto, são artigos em que eram menos, e as escolas queixavam-se com razão que tinham, imaginem, 8 ou 9 formadores voluntários e só tinham 2 mochilas ou um powerbank, e era complicado. Portanto, optou-se por fazer as ofertas serem um bocadinho diferentes, até para que possam ser distribuídas efetivamente por todos os voluntários. Portanto, o que é a redes, portanto, e essa questão está relacionada com a redes, não com a Direção-Geral de Educação, mas o que foi decidido foi portanto, as fitinhas de formadoras, as t-shirts, etc. Mesmo a nível dos pais, não é? De quem usufrui da formação na Não, primeira... não, foi. Na primeira havia, mas não, de momento não está previsto. Ok. Ora, Obrigada. nada. Doutor António? Adeus? Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim. Acho que sim. A minha pergunta prende-se com a partilha, porque nós vamos utilizar duas disciplinas no Moodle e, a menos que façamos uma replicação da postagem dos trabalhos, ou seja, se um formando responder a uma qualquer tarefa no nosso Moodle, eu não consigo, porque aquilo precisa de autenticação, não consigo pôr um link no outro lado. Não. Aqui uma declaração de interesse. Eu trato por António porque conheço o António. Não, António, a questão não é essa. Quando eu disse para vocês criarem no Moodle era para que os pais se ambientassem, mas não era no nosso Moodle. Não, eu sei. Quando eu digo partilharem práticas, não, Sim. é fotografias, partilharem alguns eventos que tenham, não o que os formandos vão fazendo, está bem? Artefactos Não, peço desculpa se não passei bem a mensagem. Artefactos relacionados com a formação. Exatamente, que aquilo que a escola entenda que pode partilhar como prática, está bem? Está bem, obrigado. É apenas isso. Ora, professora Lara, será que já conseguimos ouvi-la? Não estamos a ouvir, professora Lara. Passo à professora Maria José e depois vamos ter mesmo que encerrar. Professora Maria José. Olá, boa tarde. Eu estou a substituir a coordenadora que me pediu para questionar se este ano iriam enviar os folhetos de inscrição ou se temos mesmo que realmente ser nós a imprimir a partir da Moodle. Da Moodle e não só, portanto, eu receber num dos primeiros e-mails que receberam de acesso à plataforma, que tinham os dados de acesso à plataforma, em anexo iam os folhetos. Os folhetos, mas temos que os imprimir. Digital. Sim, pronto. Em formato Era digital. isso. Era essa confirmação. Sim, obrigada. Formato digital, sim. Ora, não sei. Eu posso só colocar uma questão. Sim, diga. Tem a ver com os formadores, os alunos por turma. As vossas orientações estão no sentido de termos 2 alunos por turma. Sim. Mas imagino que até temos 4 alunos que estão interessados. Temos de fazer isso. Claro, façam a gestão, sim, conforme o contexto. Obrigada, muito obrigada. Posso só fazer não é uma questão, é um desabafo. Pode ser? Sim. A minha escola não é agrupada, tem 1000 e poucos alunos. E nós temos sempre realizado a Academia Digital Pais só com uma turma. E é com muita pena que eu vejo que nós não conseguimos reunir as condições para ser a escola reconhecida com selo. Portanto, uma escola pode abrir uma única vez com 2 turmas e é atribuído o selo, e nós só falhámos a primeira edição, porque não nos chegou a informação, a mim, mas temos conseguido sempre envolver alunos e pais, mas só temos uma turma. Pronto, e é uma pena uma escola que não é agrupada, não conseguimos competir com outras, como aquela de Montemor, eventualmente. E caramba, é o 4º ano consecutivo e não temos selo. Pronto, é só um lamento. Acho que poderiam considerar também este aspecto como um requisito, não sei.
Vamos para o quinto, sexto, sétimo, estamos sempre presentes porque achamos que isto é fantástico para pais e alunos. Os alunos são do profissional, treinam e ganham competências para as suas PAP também. Mas caramba, se somos uma escola não agrupada, nunca vamos ser reconhecidos com o selo. Pronto, é só um lamento. Ok? Ora, mesmo para terminar, porque temos mesmo que terminar, eu tenho o Regulamento de Escolas de Gafanha da Nazaré a pedir para. Tinham alguma questão? Eu vi uma mãozinha no ar, não sei se foi por lá. Pronto, parece-nos que não. Professora Lara, não conseguimos ouvi-la. Professora Lara, sugiro, por favor, que nos envie por e-mail, está bem? A sua dúvida. Um selo já para a escola do professor Jorge, faz favor. Ok. O Regulamento de Escolas de Gafanha da Nazaré, para terminarmos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ia no seguimento do Gustavo Débora, que acabou de dizer exatamente aquilo que nós partilhamos o mesmo sentimento. Nós temos aberto sempre uma turma, temos entrado em todas as edições. Efetivamente, este ano até já temos aqui os voluntários connosco e conseguimos, em tempo real, que eles prontamente acedessem ao convite. Mas também temos dinamizado sempre apenas uma turma, porque a determinada altura, no meio de tantos projetos, é complicado dinamizar todos. Eles agora, até nós já aqui os convencemos a dinamizar duas. Nós só nos inscrevemos para uma. É possível, nesta altura, acrescentarmos mais uma turma? Isto no ramo das possibilidades. Quando vocês se inscrevem, desculpe interrompê-lo e vamos mesmo terminar, mas quando se inscrevem, os dados que nos dão são previsões. Ou seja, estão previstas, já houve escolas que disseram, estão previstas uma turma, depois até fizeram 5. Portanto, não vincula ninguém ao que vocês ali disseram. Está bem? Portanto, são apenas previsões. Estava prevista uma, mas se tiver formandos e interesse em ter 2 ou 3 ou 4 turmas, poderá fazê-lo. Mesmo o número de formadores, de escolas envolvidas, todas aquelas questões que vocês responderam a quando da vossa inscrição, obviamente que podem mudar. Só no questionário de execução final, aí sim é que já têm aqui todos os números certinhos. Está bem? Ok. Desculpe, acrescentar mais uma questãozinha só. Foi falada na questão do material que se cede aos formadores, mas e aquele... Portanto, nós já recebemos algumas coisinhas, umas t-shirts e uns cartões. E em relação àquele material de marketing, os caderninhos e as canetas e afins para dar aos formandos, não haverá nada este ano? Já na edição anterior não houve aqui, não sei, Gilda, se quer mas pronto, foi uma decisão. Diga, Gilda. Pois, este ano, de facto, não haverá esse tipo de merchandising e isto tem a ver com gestão de recursos. Também não queríamos... Tendo que gerir o orçamento global que temos para o projeto, também não queríamos estar a retirar do montante que depois é entregue para estes kits de formandos. Não nos pareceu justo e, portanto, ficaram sem esse merchandising. As nossas desculpas, mas enfim. Contenção. Exatamente. Okay. E aqui com o acordo também, obviamente, a DGE também concordámos, foi uma decisão partilhada, para canalizarmos também... Para canalizarmos também no final a atribuição do apoio financeiro que é dado no final, podermos canalizar para aí, que se calhar a escola até posteriormente poderá investir noutras situações, está bem? Ora, resta-me agradecer a todos, a presença de todos, alguma questão que tenha ficado por responder ou que necessitem, por favor, escrevam para o mail da ADP. E alguma questão que queiram colocar, estejam sempre à vontade. E eu esqueci-me, peço desculpa, foi um lapso meu, tanto para além da professora Maria José Loureiro, também a doutora Elizabeth Marques, a doutora Elizabeth Marques, que está também, faz parte aqui da Direção-Geral de Educação e também nos dá apoio aqui, e também faz parte do projeto Economia Digital para Pais e também será, de facto, alguém que certamente vos irá apoiar, está bem? Muito obrigada, muito boa tarde a todos e continuem o vosso bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.